Leila, a filha de Charles, felicidade principesca. Estas passagens serão encontradas em Memórias de um Suicida. O nome dado à esposa de Roberto era Leila. Ivone, a médium iluminada. Novamente acompanhei os passos desses dois jovens que descobriram que se amavam profundamente, a vivência mais intensa que dois espíritos podem experimentar encarnados na Terra, já que, junto com a certeza desse amor, guardavam impressões e adivinhavam sentimentos recônditos, supondo preferências um do outro. Um aceno de cabeça, uma interjeição mais profunda, um gesto de mãos nuas ou enluvadas, constituíam sinais cujos olhos dos que se amam se dedicam a decifrar. Assim se agia na sociedade da época, onde os encontros amorosos eram sempre seguidos de uma preceptora, uma dama de companhia, uma mãe zelosa, e mais se adivinhava o coração amado pelas posturas e gestos, supondo as intenções de um e de outro, do que se tinha oportunidade de vivenciar antes do casamento. Leila estava apreensiva diante da intensidade do sentimento que nunca nesta encarnação experimentara. Por outro lado, tinha algumas impressões e percepções estranhas que não eram mais que ecos que o seu espírito imortal retivera. Eram suspeitas fundamentadas nas vivências anteriores, onde estivera nos braços do mesmo cavalheiro Roberto, em situações diversas, cumprindo o papel que desta feita lhe seria reservado. O de esposa amorosa, mas que, sem recordar as razões daquelas lembranças, via-se preterindo o marido, buscando refúgio em outros braços, fugindo dele com repulsa. Esse sentimento, na verdade, se deviam ao fato dela ter sido levada pelo ódio e pela obsessão a buscar vingar-se dele outrora. Mas, como para desgraçá-lo, tivera de casar-se com ele, passou a amá-lo, odiando a si mesma por isso. Neste drama íntimo, encontrei a protagonista desta história, tentando afastar as má impressões que se fixando na pessoa do amado, como sendo seu salvador que possibilitaria a ela livrar-se das imposições da mãe sobre o convento e do pai sobre os estudos espíritas. Roberto, por sua vez, vivia intenso desejo de casar com Leila, o mais rápido possível, pois temia também, acometido das mesmas suposições sobre o passado, que a jovem fugiria dele assim que tivesse a maioridade, que seria impetuosa e poderia conhecer outras figuras masculinas, outros estudos ou passeios que fossem mais interessantes que a descoberta do amor. Sim, ele sabia que a menina era muito jovem e, como artista, talvez seu íntimo somente se revelasse mais tarde, buscando a expressão dessa arte, buscando os aplausos do público, buscando os olhares diferentes dos críticos, talvez dos jornais até. Roberto chegou ao Palácio de Montalbán naquela noite com o coração acelerado pela emoção, pois sabia que o que pleiteava junto a Dom Ramiro era seu mais precioso bem, sua filha. Embora intuísse que tinha direito a Leila desde muito tempo, este sentimento imortal embotava seus pensamentos, tirando-lhe a lucidez que lhe era característica. E ele temia não ser aceito e fazer a jovem enamorada sofrer. Também passava por sua mente agitada o drama que sua amada queixosa deixara entrever sobre os dias solitários no convento em Paris, e ele queria salvá-la, queria compensá-la com sua atenção e desvelo. Dom Carlos Ramiro não foi pego de surpresa com as intenções do amigo médico, pois em sonho muito claro entrevira a união dos jovens como sendo determinação de mais alto. Quando ele e Roberto adentraram em seu gabinete para conversar, o pai, consciente, já sabia o que esperar. Após os entendimentos entre Dom Carlos e seu futuro genro, a condessa foi chamada a opinar e ficou surpresa com a escolha da filha.
Mesmo sabendo que ela era ainda muito jovem, Roberto insistiu em assumir o compromisso e planejar o casamento para o mais rápido possível. O conde de Guzmán ainda argumentou, querendo esperar que Leila completasse 18 anos, mesmo que ela não fosse a Paris. Neste ínterim, em que os dois discutiam sobre a permanência de Leila em Madrid ou não, Constância intercedeu junto ao marido, desistindo de sua vontade anterior de que a filha fosse a Paris, para que aceitar que se casasse o mais rápido possível. Embora não simpatizasse com Roberto, a seu ver seria melhor ter uma filha revoltada às portas do casamento do que ter uma jovem impetuosa e desobediente sem nenhum marido em vista. Dom Carlos se deu por vencido desta feita e já pensava em como intensificar suas aulas de filosofia espírita, aproveitando o bom ânimo de todos e confortado de que o futuro genro também comungasse os mesmos ideais de fraternidade. Ficou então acertada a data para o primeiro mês da primavera, quando o noivo poderia tirar umas férias para que desfrutassem de passeio após os esponsais. Roberto, feliz em seus intentos, passou a fazer o papel de noivo cuidadoso com sua noiva adolescente, também exultante de felicidade. Quando os noivos pensaram que tudo estivesse acertado, a condessa Constância pediu que o casamento de Leila se desse em Portugal e que os preparativos para o enxoval também fossem feitos no Palácio de Guzmán, onde conhecia costureiras e vendedoras. Dom Carlos vivia entre os dois países e mantinha, tanto em Lisboa quanto em Madrid, hospitais beneficentes, ocupando-se em uma ou outra cidade conforme a vontade da condessa de viajar. Restava perguntar a Roberto se ele estava de acordo, mas o jovem doutor estava tão entusiasmado com a ideia dos esponsais que a nada se opôs. Como Roberto ajudava Dom Carlos Ramiro e o próprio pai em Madrid, tanto no hospital quanto no orfanato, o pai de Leila, querendo remediar a situação, já que o jovem comungava com ele os ideais de filantropia, pediu que o futuro genro se ocupasse da ala infantil do Hospital de Lisboa. E assim ficou acertado. Depois da viagem a Lisboa, Roberto reabriu um pequeno solar de sua família e passou a trabalhar junto com Dom Ramiro, atendendo a crianças e doentes do pulmão. O solar dos Canaleiras era a construção antiga na cidade e, em comparação aos palácios aos quais Leila estava habituada a viver, era muito mais modesto. Tratava-se de uma casa de 2 andares, sem jardim ou terreno ao redor, com um alpendre frontal formado por 4 pilares que sustentavam as varandas superiores, cujo acesso se dava pelos 2 únicos quartos. No andar inferior havia 2 saletas sociais, uma sala de jantar e a ala de serviços. Roberto mandou afinar o pequeno piano que fora de sua mãe adotiva, mas não nutria esperanças de que Leila ali residisse. Quando a família de Guzmán se viu instalada novamente em Lisboa, após os primeiros preparativos e compras, vamos encontrar Leila numa das tardes de seu noivado, à espera do noivo e outros amigos, numa impaciência característica de sua idade, pois que pretendia tocar a Prelúdio Opus 24 de Chopin, e para tanto, muito tinha treinado. Enquanto caminhava pelos corredores e salões de assoalho retumbante do Palácio de Guzmán, ia olhando pelas grandes janelas a toda hora, dizendo ter ouvido uma carruagem. O sarau só começaria à noite, porém a jovem impaciente estava pronto muito antes e desceu as escadas aflitíssima, apesar de o pai a chamar para seus aposentos particulares. Dom Ramiro levantou os olhos da leitura e a advertiu o mais severo que conseguiu, uma vez que desculpava a impetuosidade da filha pelo encantamento adolescente, por amor ou mais um capricho que logo passaria, que era participar de festas e saraus. Leila, por que não vens ler um pouco comigo e aquietas assim teu coração aflito? De certo, ainda é cedo para que os convidados e teu noivo cheguem.
Todo sarau só começa com o anoitecer, como de praxe. A calma e seriedade do pai convenceram a se sentar. Ele, que já pensava no que poderia fazer para atraí-la aos estudos, visto que agora contaria poucos meses da presença da filha em sua casa. Olhando para ela, ele se lembrou de pequena menina que abrilhantara seu lar com peraltices infantis. Agora, uma jovem voltava a brilhar pela música, enaltecendo a todos com a sublime melodia, principalmente de Chopin. Nas tardes em que pai e filha tocavam fazendo valer uma disputa musical. A encantadora jovem, já vestida com as tradicionais musselinas brancas, comuns às moças daquela idade em dias de festa, ajeitou os brincos de ouro e o cordão que pendia pelo pescoço, trazendo camafeu com o retrato de Roberto, e se sentou ao lado do pai, fazendo expressões de impaciência e batendo a perna insistentemente como revolta. Dom Carlos quis quebrar a impertinência da filha, cobrindo-a de elogios, como se estivesse com ciúmes. Está linda com este vestido. O penteado ressalta o teu rosto, estás perfeita. Mas vejo que o preparo é para o teu noivo, não sobrando para o teu velho pai, nem mais os beijos apressados de outrora, quando estudávamos em minha sala. Ela se recompôs intimamente, sorrindo. Tomou-lhe a destra carinhosamente para osculá-la, como sempre, e elevou os olhos para encará-lo, desfeita em ternura enquanto o fazia. Dom Carlos relia o livro dos Espíritos e o deu à filha para que continuasse a ler propositalmente em questão que poderia interessá-la, dizendo ser de onde ele havia parado. Ela reparou nas letras douradas da capa, como se visse o livro pela primeira vez, e tomou as primeiras frases algo contrariada, como se o fizesse por castigo. Ela leu em voz alta. Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em outra existência corporal e se reconhecer? Reconhecer-se não, mas podem sentir-se atraídos um pelo outro. Frequentemente, as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não têm outra causa. Dois seres aproximam-se um do outro por consequências casuais em aparência, mas que são de fato a atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Talvez a pergunta tenha lhe chamado a atenção, ou feito com que ela refletisse, pois segui seu pensamento, que antes divagava sobre a noite que teria, e agora acompanhava ainda, sem entender, a questão 386 de Kardec, passando a refletir. Pensava ela, afinal, o que haveria além da morte? Seria mesmo somente o julgamento de Deus separando os bons dos maus? Onde nas Sagradas Escrituras estaria escrito sobre esta chance de se reencontrarem reencarnados seres que se amam? Madre Marie de Santane não gostaria de saber que ela estava lendo sobre assunto proibido como a reencarnação. Seu pensamento imaturo divagava pelas proibições católicas desde que tivera o livro que o pai lhe dera queimado, mas também não se fixava nas orientações da Igreja quando, por outro motivo qualquer, divergissem de suas vontades. Ó papai, estou desatenta e não consigo dar a entonação precisa. Lê o senhor para mim, por favor. Aproveitando que se desobrigara da leitura, passou a divagar sobre seu verdadeiro amor reencarnado. Seria Roberto? Enquanto perdia lições primorosas sobre a vida além da vida, transmitida pelos lábios amorosos do pai, dizia ele, interrompendo a leitura para as explicações que achava bom por bem dar, apesar de não receber nenhuma pergunta de volta ou contestação. Somos espíritos imortais e a morte do corpo não deve nos frustrar ou abater se nos separamos de entes queridos, pois sabemos que é posição transitória
na certeza de que os laços de amor sempre nos manterão unidos e poderemos estar na Terra ou no espaço novamente unidos. Como as perguntas não vinham, decidiu que faria o contrário e perguntaria à filha o que ela pensava sobre o assunto. Decidido, recomeçou. Mas o que pensas, Leila, que possam ser esses laços de amor imortais? Acaso seriam fortes impressões do pensamento? Teríamos então o poder, sem que o saibamos conscientemente, de reencontrarmos nossos mortos? De atraí-los em encarnações futuras? Leila contemporizou. Não saberia dizer, meu pai, mas aproveitando a oportunidade de perguntar, o que gostaria de saber é onde consta a reencarnação nas Sagradas Escrituras. Dom Carlos vasculhou a memória para relatar à filha com fidedignidade o que se lembrava do Evangelho de João, onde Jesus responde a Nicodemos a famosa frase: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. A palavra poética e singela, enfeitada com adjetivos, fazia com que as mensagens do Mestre parecessem adaptações romanceadas dos evangelhos que partiam do fundo do coração dedicado do fidalgo. Depois, elucidou com propósito que a reencarnação foi retirada dos dogmas da Igreja no Concílio de Constantinopla, em 553 da era cristã, mas que constava no cristianismo primitivo. Os olhos do conde piscavam elevados, buscando as figuras mentais que era capaz de captar das abóbadas celestes para elucidar a filha. Mas ele estava certo de que a menina ainda não possuía condições de entender bem a respeito da sublime mensagem passada. Após os esclarecimentos, conseguiu definitivamente a atenção dela para o que lia, chegando mesmo a concluir com ela que um amor despertado, assim de forma repentina, como o que ela sentia pelo jovem médico, só poderia se tratar de uma atração pelo cumprimento dos fortes laços dos compromissos imemoriais de outras vidas. Depois das suaves elucidações paternas, enquanto os dois ficavam em silêncio, meditando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e ouvindo ao longe o canto dos pássaros, como que para comprovar que não estavam sozinhos, percebemos, de nossa visão dilatada, que Leila ainda trazia dúvidas em seu coração, e sussurramos suavemente aos seus ouvidos de médium que elas expusesse ao pai. Assim inspirada, formulou a pergunta. Não entendo, paizinho, como a verdade, que é uma só, pode parecer diversa nos mais variados credos que se dizem cristãos. Os homens interpretam as verdades celestes, daí as diversidades, querida Lila. Homens são falíveis, até mesmo os que elaboram os mais complicados pensamentos. A Igreja Católica é feita de homens, como a luterana e também nós espíritas. Não prescindimos do fator humano para engrossar as fileiras das tribunas e as páginas dos livros. Mas quem detém a verdade? Como saberei em quem acreditar? A verdade total e definitiva é aquela em que acreditas no fundo da tua consciência e que sentes em teu coração. Não importa sob qual credo ela se encontre, importa que te sintas confiante, que pratiques a caridade como expressão dessa verdade, dessa fé. A jovem pianista meditou e, voltando a elucidar o pai com a suavidade que só as filhas possuem, concluiu. Se o amor é a essência da mensagem do Mestre, a verdade pode ser interpretação dos homens, mas sentimos dentro de nós e a fé depende da nossa confiança e convicção. Resta-nos encontrar um meio para a expressão desse amor, desse sentimento que esteja de acordo com o que acreditamos. É por isso que o Espiritismo recomenda a prática da caridade?
Oh, que difícil! Recitar fórmulas prontas é bem mais fácil. Dom Carlos ressentiu-se e interrompeu o que ela ia dizer. Nunca poderia acreditar que Leila, aquele espírito curioso e independente, pudesse preferir acatar ao que lhe mandavam fazer, nem poderia permitir que criticasse qualquer das religiões sob seu teto. Não, Leila, estás enganada. Recitar fórmulas prontas e cumprir rituais pode ser fácil, mas não vai tocar diretamente o teu coração, que é impulsivo e grandioso. Precisas compreender a medida do amor do Cristo. É tão grande que abarca os mais humildes e necessitados, pois que vê aí a caridade. Se pusermos também a reencarnação como fator de estudo, podemos entender. Um dia estivemos passando pelas mesmas necessidades que hoje passa nosso irmão, e amanhã poderemos estar em qualquer das situações. Por isso, precisamos tratar com caridade toda e qualquer criatura. Fez uma pausa, como se estudasse o argumento que iria colocar, e adiantou-se. Se tu e Roberto foram esposos ou irmãos em outra vida, não o sabemos, mas temos certeza de que os laços que os unem é de puro amor. Seria mesmo Roberto, este espírito a mim atraído por ligações pretéritas? Inquiriu com os olhos brilhantes pela novidade, ressaltando a cor azul vivo com o oceano revolto. Depende do que sentes por ele, Leila. É mesmo amor? Como podes ter certeza em tão pouco tempo? Redarguiu o pai, chegando ao cerne do assunto que queria abordar. Tenho certeza no fundo de meu coração, papai. Ao amor dele me sinto ligada da mesma forma que tenho necessidade de viver perto de ti. Tenho esse pressentimento de que ele me espera, por isso ainda não se casou, e que me será devotado e amigo durante a vida toda. Leila não dissera ao pai que algumas vezes sentia repulsa pelo futuro esposo, porque pensava que isso se deveria à falta de costume com a presença masculina tão próxima dela. A conversa tão elucidativa fizera com que ela se pusesse a pensar sobre o futuro e o passado, sobre os laços eternos de amor, no sentido que ela conseguia entender, que era o amor entre os namorados e esposos, quando, sem que ela notasse, a tarde se esvaiu em matizes de vermelho e rosa, e finalmente a carruagem esperada adentrou os pórticos do palácio de Guzmán. Afoita e aturdida pela presença dos amigos e do noivo, puxou o pai pela mão, encerrando os estudos para conduzi-lo ao salão onde exercitaria o piano, o número preparado. A condessa Constância chegou minutos depois que Roberto cumprimentou a noiva com a reverência convencional, segurando as mãos da pianista entre as dele para beijar. Outros amigos a cumprimentaram por sua vez, e as mesmas conselheiras que a encorajavam à leitura de romances e a elogiavam ao piano, agora pediam conselhos sobre os pretendentes que frequentavam os mesmos ambientes que elas. A conversa fluiu por alguns minutos até que Leila se sentou ao piano e tocou. Ela estava feliz e elevada na seriedade de sua arte. Ao terminar a música chamada Prelúdio, Opus 24, tocou também algumas valsas leves, como a Grande Valsa Brilhante, Opus 18, e a Valsa do Minuto, Opus 64, número 1, que exigia muita habilidade e treino, a par da sensibilidade já conhecida da jovem. Todos aplaudiram em uníssono, mas os aplausos mais calorosos e entusiasmados partiram de seu pretendente, que vertia olhares de admiração, não só pelo talento, mas também pela beleza da intérprete. Concentrada e séria, Leila era a expressão da sensibilidade. Sua tez, muito alva, se tornava avermelhada pelo esforço empreendido, o que a deixava ainda mais bonita, enquanto as mãos firmes e ágeis iam dando expressão à arte sublime do mestre polonês.
Após a apresentação e os elogios de sempre, ela se dirigiu mais uma vez ao grupo de jovens para conversar amenidades. Quando surgiu entre os colegas a ideia de assistirem a um concerto que se realizaria na semana seguinte no Teatro da Graça. Assim seguiu a temporada de noivado de Leila entre teatros e saraus. Seu mundo doirado parecia perfeito em todos os sentidos, pois o noivo se revelava atencioso e prestativo, tanto ao pai como à filha, como era comum à época. Juntos se completavam magnificamente, enquanto a maturidade do rapaz dava à moça uma segurança maior em suas posturas e escolhas. Enquanto Leila cumpria o programa de leituras edificativas proposto pelo pai, por outro lado, frequentava a Santa Missa aos domingos ao lado da mãe. Aos poucos, ela se tornava mais consciente do papel que desempenhava na sociedade e se apresentava mais senhora de si, conservando no coração os prezados valores que seu pai tanto queria que aprendesse, a fidelidade e a disciplina, mas assim agia para agradar ao pai. Quase todas as noites, como toda jovem de sua idade, frequentava salões e festas, exibia vestidos e ornamentos caros que o pai lhe comprava e exigia dele ingressos aos eventos, carruagens e criadagem à disposição, presentes aos amigos e aulas de piano com mestres cada vez mais requintados. Por esse período também recebeu aulas de bordado para aprender a marcar as peças do enxoval com monogramas entrelaçados e brasões de sua família e do noivo, mas logo se entediou dessas habilidades manuais que possuía como parte de sua educação, mas não praticava. A tudo isso, Dom Carlos atendia sem reclamar, entendendo fazer seu papel de pai abastado, facilitando os caprichos da filha o mais possível, já que tão jovem, logo estaria presa a um casamento. A esses passeios com a mesma turma de alegres moças da mesma idade de Leila, porém nem sempre Roberto a acompanhava, e ela, imatura e linda em sua pureza, aceitava de outros amigos os elogios pretensiosos que lhe excitavam o orgulho. Ora era notada por seu talento e reverenciada, quando não lhe pediam que tocasse algo em casa de um amigo ou outro mais sensível. Estrondosos aplausos a seguiam nessas apresentações. De outra feita, eram seus vestidos sempre novos e costurados de acordo com a moda vinda de Paris, ressaltando-lhe a beleza e a altivez. Ainda havia os elogios bajuladores à sua pessoa, enaltecendo suas escolhas, suas atitudes, suas posturas. Em poucos meses de evento, Leila conseguira progressão social tamanha que lhe garantia a cada nova semana um convite irrecusável na sociedade lisboeta. Os convites chegavam acompanhados de bilhetes com palavras melífluas como estas: sem a vossa presença, nossa festa não será a mesma. Ou, contamos convosco para brilhar mais uma vez, tocando para nós o que vos aprouver. Ou ainda, vosso sorriso e vossa beleza enfeitam os nossos salões. A jovem condessa, adulada e enaltecida em seus predicados, sentia-se tocada no mais fundo sentimento do orgulho, do que era e do que possuía, como rica fidalga, filha de figura importante da sociedade. Seu coração puro e otimista em tudo acreditava, sentindo-se verdadeira princesa dos salões, alguém realmente querida e requisitada. Dom Carlos e Roberto, esse particular passou despercebido no que tocava ao caráter florescente da menina de Guzmã, pelo muito que estavam envolvidos no intento de orientá-la na moral cristã e na prática da caridade, certos de que, quando as bases de tais princípios se firmassem, ela mesma se encarregaria de aparar arestas de seu temperamento. Assim não viram o orgulho que nascia ou que renascia, nem a impulsividade com que a jovem agia com os colegas, atraindo admiradores à sua beleza e ao seu talento,
mesmo tendo compromisso de casamento com o médico de Canalejas. A respeito desta tendência de Leila, vejo-me na obrigação de relatar um episódio que ocorreu certo dia, quando ia com a mãe ao compromisso da Santa Missa. Dom Carlos nunca as acompanhava nesse ofício sagrado, pois não queria trair seus princípios, tampouco Roberto, que era mais simpatizante das doutrinas espiritualistas. Mas neste dia Leila esbarrou com um dos conhecidos de saraus e festas, enquanto a senhora condessa tomava confissão, preparando-se para o ato solene da comunhão. Leila viu-se sozinha na nave central da igreja de São Roque e tentava manter o pensamento elevado em oração, quando pressentiu que alguém se sentava ao seu lado. Era Marcos de Villiers, personagem do drama da Bretanha. Seu nome foi mantido para melhor identificação. Ela o reconheceu de imediato, um de seus admiradores que também tocava o cravo e o piano com a mesma paixão que ela. Inibida, recolheu os terços e acertou a postura, mas ele, impetuoso, mesmo afoito, tomou a palavra. Se não é a senhorita de Guzmán, que surpresa! Boa tarde, senhor conde de Saint Patrice. Muito me surpreende também ver-vos por aqui, disse a moça, disfarçando os batimentos apressados do coração pela aventura de falar a um jovem que sabia seu admirador. Na verdade, queria conhecê-lo melhor, mas não tivera oportunidade, porque se viram apenas 2 ou 3 vezes em casa de conhecidos em comum. Ele, porém, estava bem ciente do que buscava naquele encontro. E poderíamos dizer que não fora obra do acaso, mas antes ele o premeditou, estudando os hábitos das condessas de Guzmán. Foi direto em sua abordagem. Desculpai se a interrompo em vossas preces, mas não posso me furtar a elogiar-vos. Vossa postura e graça são inconfundíveis, com certeza refletem vossa alma sensível e pura. Desculpai se me sento perto de vós. Assim de perto, sois mais linda, mais suave, que olhos azuis possuis. Quem sabe os anjos não se espelharam no vosso rosto para delinearem os deles próprios? Leila ficou muda de constrangimento e conseguiu apenas aquecer, olhando de soslaio, desconhecendo o rapaz, seu companheiro de saraus, também pianista, mas com quem não tinha intimidades. Piscou os olhos azuis para disfarçar o nervosismo de ver-se em público abordada por um cavalheiro, sem que uma dama a acompanhasse, sabendo ele que se tratava ali de uma noiva prometida. Seu medo era de que a mãe a surpreendesse, o que não aconteceu. Lembrava-se de tê-lo cumprimentado em casa de amigos, aceitara os elogios dele em conversas em grupo e vertia olhares para a pessoa do cavalheiro bem apessoado, mas com admiração pela arte que compartilhava. Nunca pensara que esse comportamento lhe renderia uma abordagem assim. Faltava-lhe a maturidade para reconhecer que suas atitudes anteriores foram levianas. O rapaz foi breve em sua fala, porém intenso. Ao se entender reconhecido, tomou-lhe a mão para a maior surpresa de Leila e, desajeitadamente, confessou ele que a amava em segredo, que nutria por ela grande admiração e não conseguia vê-la casando-se com um filho adotivo sem fortuna, como era o senhor de Canalejas. Ela era pura jóia, orvalho úmido das manhãs primaveris, e não poderia, no frescor da juventude, quase uma criança, doar-se em um casamento com tantas desvantagens sociais. Ele ali estava para impedi-la de tamanho contrassenso. Sugeria no lugar do outro o próprio nome como noivo e o título de conde. Leila se levantou indignada do que ouvia. Não se atreveu a responder o que considerou tamanha afronta, mas caminhou para procurar pela mãe, depois se deteve. Se seu pai soubesse do ocorrido ou seu noivo, poderiam surgir graves complicações.
O cavalheiro, intrépido, não se deu por vencido e a seguiu pela nave da igreja, fazendo retumbar seus passos pelas lajes frias. Preciso de uma resposta, senhorita. Vossa negativa magoaria profundamente meu ser. Ele a segurava pelo braço, olhando intimidador em seus olhos. A jovem condessa engoliu a indignação que sentia pela abordagem que sofreu, em nome do orgulho de se ver admirada por olhares masculinos, de saber ter despertado tão nobre sentimento, mesmo à distância. Sem querer criar confusão para si mesma ou para o noivo, falou dissimulando o que sentia. Esperai por mim, senhor, do lado de fora, na saída pela esquerda. Não vamos profanar este lugar santo. Ele a soltou e sumiu pelo lado indicado. Quando a condessa regressou do confessionário, Leila convenceu que precisava dos mesmos conselhos do padre e seguiu, deixando atrás de si a mãe, para furtar-se pela saída da esquerda. Logo viu o vulto de um cavalheiro junto aos pilares e se apresentou diante dele temerosa de que uma negativa enfática pudesse macular a própria reputação de estrela requestada em todos os eventos, querida e admirada por todos. Uma negativa significaria perdê-lo, perder sua admiração, ou muito pior, poderia ele afrontar assim também a Roberto e seu próprio pai. Quem sabe não os desafiaria a um duelo? Temerosa das consequências da admiração que despertara, resolveu contemporizar. Senhor, aqui estou para ouvir-vos, mas adianto que não sois a solução para os meus problemas. Há outros agravantes em minha situação que desconheceis. Ó, senhorita, que agravantes! Dizei por quem sois, e se puder eu os solucionarei. Sei que vosso talento vos precede. Não podeis vos esquecer dele. Tenho programas traçados dentre as orquestras e grupos de teatro que necessitam de pianistas. Quem sabe não me torno famoso por toda a Europa? Queria que compartilhasseis comigo dessa glória. Com vosso talento podereis tocar um dos concertos de Chopin. Tornar-vos-eis famosa, senhorita. Se nos casamos, nossa vida será esta, rumo ao estrelato. Os olhos de Leila brilhavam de perspectivas futuras, mais aplausos, flores e admiradores por onde passasse. Seria um sonho aquela vida, um sonho ao qual não poderia sonhar, pois estava irremediavelmente comprometida com uma vida mais medíocre. Senhor, não posso, 1000 vezes não posso, pois que me comprometi com outro. Também não posso revelar os agravantes de minha história com o jovem Visconde de Canalejas. Demandaria muito tempo e não o temos. Vossa proposta é muito tentadora e muito me lisonjeia, mas não posso. Quem sabe não nos encontramos no futuro sob outras condições? Disse isso e saiu teatralmente, sabendo que desta feita o jovem não mais a impediria. Fugiu para o centro da igreja, para junto da mãe, mas durante a missa, a toda hora, conferia a entrada da lateral esquerda, mantendo a expectativa.